Tá, o que mudou desses 2 anos pra cá, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a intenção daquilo que eu estava fazendo no reino de Deus. Fala, gente! Mais um Teste a Teste Coffee começando. Eu estou muito feliz de estar aqui com você mais uma quarta-feira. Você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está com a gente já há um tempo, seja muito bem-vindo também. Como é alegria para nós receber você, independente de onde você está, e saber que esse episódio pode transformar, virar uma chave aí na sua vida para que você viva todo o teu potencial naquilo que o Espírito Santo tem para você. Então, sem mais delongas, curte esse episódio, se inscreve no canal para nos ajudar a enviar essa mensagem do Reino de Deus para outras famílias. E hoje nós estamos aqui com hashtag parte 2 e recebam comigo aí o Lucas William. Gente, nós somos Depois de muito 2 anos, criticados, né? Porque o nosso primeiro episódio a gente ria muito, mas eu acredito que nós temos uma maturidade diferente Nome nesse de episódio. Jesus. Mas é porque nós somos alegres e, de fato, eu e o Lucas, a gente sempre Sanguíneos, ri, né? A gente sempre ri muito juntos, inclusive nos horários de trabalho. Meu Deus, que Deus nos Pastor Diego, me perdoe. perdoa. Mas conta pra nós, hoje é a segunda vez que tu tá aqui. E pra você, qual é a diferença de 2 anos atrás pra agora? Muita coisa nova pra contar? Olha, de 2 anos pra cá, mudou muita coisa. Eu achei que ia me apresentar. Pode se apresentar. Começamos bem. Começou. Tá bom. Então. Fala, gente, eu sou o Lucas William, faço parte da Igreja Compaixão, sou ministro de louvor aqui, líder da mídia também e estou como líder de jovens hoje. Bombril, faço tudo, 1001 utilidades. Isso aí. Glória a Deus. E agora me conta. O que eu perguntei, pode dar seguimento. Eu também. 2000 anos depois. O que mudou de 2 anos, velho? Pronto. Verdade. Glória a Deus. Vamos lá. Tá, o que mudou desses 2 anos pra cá, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a intenção daquilo que eu estava fazendo no reino de Deus. Eu tive muita direção, né? Muita direção de vida e de propósito ministerial. Então, o Lucas que gravou há 2 anos atrás era bem imaturo, tinha muitas, acho que paradigmas, podemos falar assim, né? E tinha essa falta de direção. Eu achava que antes o chamado era, eu vou gravar canções, eu vou ser ministro de louvor e é isso aí, tá tudo bem, vou ter um trabalho normal e é isso aí. Eu acho que a partir disso eu comecei a ter uma nova perspectiva do Evangelho, conhecendo de fato a Cristo e a partir disso tendo uma direção mesmo para as coisas que hoje eu exerço. E é interessante tu falar isso porque, tipo assim, pela tua história que tu contou lá atrás, você tá desde sempre na igreja. Né? Tipo assim, sempre no reino de Deus, sempre fazendo a obra, ministrando desde cedo. Quantos anos tu tinha mesmo? Acho que tu falou no último vídeo, mas eu não me lembro. Quando eu comecei a ministrar o louvor, pelo que eu lembro, eu tinha uns 13, 14 anos, assim, já bem cantava na cedo, igreja. Pois é. Mas olha só que interessante, ele tava falando que faltava uma direção. E eu começo a ver porque, tipo assim, trabalhei com jovens uns 6, 7 anos da minha vida, ou talvez um pouquinho mais ali. E a gente vê que o jovem ele tem muita força, ele Sim. tem muito vigor, ele tem muita vontade, mas um jovem sem direção ele tem desgaste. Um jovem sem direção, às vezes, ele se cansa muito rapidamente, por quê? Porque ele tem muita força e ele vai com uma autossuficiência naquilo, achando que ele é tipo, cara, agora vai, eu tenho sede, fome daquilo que Deus tem pra minha vida, tenho promessas, quero que sejam cumpridas agora. Mas esquece que, tipo assim, se ele gasta toda a sua força sem direção, ele pode cansar e ele não consegue atingir todo o seu potencial. Porque, por exemplo, a gente olhava pra você, por mais que você dizia assim, me sentia um pouco imaturo e tal, porque de fato tem a idade também, tem o tempo certo de todas as coisas, mas sem a direção realmente ficava tipo assim, faço várias coisas, mas ao mesmo tempo não tô fazendo nada direito. Exatamente. Ou dou sim pra tudo e aquilo que eu realmente precisava dizer não pra poder focar, às vezes não tinha. Então como que você vê hoje a geração, hoje você tá, né, acabou de falar que trabalha com jovens, está com jovens e tudo mais, o que tu acha que tá faltando nessa geração? Eu acredito muito que falta como a gente falou, né, essa questão da direção. Eu acredito que, como você falou, o jovem ele tem por si essa força, né? Tem essa vontade de fazer, de querer as coisas. Só que eu vejo que às vezes a gente não quer passar pelo processo da vida que é amadurecer.
que é realmente você investir a sua vida, investir o seu tempo em algo que vai te dar clareza, né? Não só fazer, como você falou. Antes eu tinha a percepção que eu podia fazer tudo e estava fazendo alguma coisa, mas na verdade eu só estava gastando energia e não estava crescendo, não estava tendo frutos, não estava tendo de fato uma direção. Então eu vejo que hoje o jovem, ele precisa de fato dessa clareza, dessa direção e pessoas que estão ali impulsionando, pessoas que são mais maduras na fé, pessoas que entendem mais, que já estão caminhando um pouco à frente do que você, para te dar realmente essa clareza do que você fazer. É interessante tu falar isso porque, tipo assim, beleza, nós sabemos a teoria da coisa, mas ao mesmo tempo, eu vou falar por mim, né? Eu, quando eu estava ali com 16 aos meus 22 anos, eu vou colocar essa faixa etária, que é bem a hora que você tá, de fato, um indivíduo agora, você não é mais um adolescentezinho, você agora já sabe um pouquinho mais do que você sabia antes, você tem uma vontade própria, você tem, às vezes, até já trabalhando, já tem seu próprio dinheiro e tudo mais. Sim. E eu me via muito com essa cara de, eu sei mais que meus pais. Cara, eu já sei mais da vida do que eles, que me parece que eles são mais retrógrados, eu sei mexer mais na tecnologia do que eles em muita coisa, eles já não estão tão atualizados nas músicas atuais, eles não estão atualizados nas coisas que estão acontecendo, porque a escola, querendo ou não, o convívio do jovem, ele é diferente mesmo, quem já tá mais no batente ali de responsabilidade, de pagar conta de casamento e tudo mais, né? Então, nesse período de tempo, eu vou falar de, como falei, estou falando de mim, não estou dizendo que todos os jovens assim, mas existe uma autossuficiência tão grande que às vezes é difícil se submeter à direção. Agora, você acha que isso é falta de uma paternidade com direção? Ou você acha que isso realmente é um ímpeto do jovem e que dá para ser modificado? Como que você vê a consciência dos jovens a respeito disso hoje? Porque eu tô falando de mim faz um tempinho já, né? Sim. Então, e outras pessoas que estão assistindo, quem sabe, faz mais tempo ainda. Mas para você que está literalmente lidando com eles, quando você vai aconselhar, você vê que isso é uma coisa consciente ou você é ímpeto? Eu acredito, assim, que tem um pouco dos dois. Eu acho que é muita essa falta da consciência e também, principalmente, dessa falta de paternidade, dessa direção familiar e principalmente do pai. Eu no caso, eu cresci desde criança até os meus 13, 14, tendo meu pai presente em casa, mas ele nunca me deu uma direção do que fazer. Era uma questão passiva, tipo exatamente, assim, ele estava ali, eu sabia que ele estava ali, mas não via ele de fato como um pai, eu nem entendia essa palavra, assim. Para mim, eu chamava ele como pai, mas não tinha de fato essa direção dele, esse preparar para a vida, esse preparar para as coisas que realmente a gente enfrenta na nossa vida, né? Como sociedade, como indivíduo em si. Então eu acredito que vem muito dessa parte dos dois. Para mim foi muito essa falta da paternidade, né? Hoje, até brinco bastante, quem conhece o pastor Diego, fico falando que ele é meu pai e tal, que ele me dá a direção, porque de fato foi que a gente já caminha praticamente uns 4 anos e desde lá para cá eu pude perceber nessa caminhada que muitas coisas eu era influenciado por não ter essa figura. Por não ter essa figura de pai, de clareza, de ser um pouco mais duro, de me mostrar que a vida tem sim suas responsabilidades, a gente precisa encarar a vida como ela é, não é o clube da Luluzinha, como ele fala, mas que a gente precisa ter uma clareza. Então, eu não sabia que eu precisava de um pai ou dessa figura até ter alguém próximo de mim. Então, acredito que essa figura influencia muito. Então, eu hoje atendendo jovens, conversando com jovens, eu vejo que muitos problemas estão relacionados a essa falta de paternidade, essa falta de uma direção de um pai, nessa direção masculina. Assim. Até porque, né, a gente já em outros episódios já falei, né, que o papel de um pai é proteção, provisão e direção. Então, cara, se falta alguma dessas áreas aqui, a pessoa realmente fica desestabilizada. Então, muitas vezes a gente vê esse jovem mesmo inconsciente buscando essa referência. Que eu acabei de falar, o pai, ele dá essas 3 coisas, mas sim, às vezes o jovem, ele não tendo, ele não sabe o que ele está precisando disso. Então, ele vai buscar em coisas, em outras coisas, em sonhos, realmente na autossuficiência dele, achando que ele mesmo pode produzir isso para ele. Mas como faz diferença uma referência realmente de valor? Por exemplo, eu vejo o teu crescimento. Eu vi o Lucas de antes e eu vejo o Lucas de agora. Por exemplo, eu vejo que antes você era um menino de louvor, hoje não. Hoje você tem uma direção para poder gravar as suas canções, que você hoje é compositor. Então, sim, mais do que isso, você também cuida de pessoas.
pessoas. Então eu vejo que tem um propósito claro, porque na juventude, poucas as vezes, a gente vê que é uma falta de capacidade. Ou falta de dom, porque dom Deus já depositou sobre o jovem, já depositou sobre as nossas vidas como um todo, mas o que falta geralmente é direção, um norte e uma referência com clareza, igual a gente estava conversando. E agora me conta agora, você tendo essa direção, como que mudou pro Lucas, né? A partir desse momento que eu comecei a ter essa direção, primeiramente de Deus e também de pessoas ao meu lado, foi a partir disso que eu comecei a ter clareza de compor, de gravar as canções. Eu lembro que quando a gente teve o primeiro, eu tinha gravado Vinho Novo, né, com o Pastor Diego, com a Sunelli, do Music. E passado todo esse tempo a gente já gravou o álbum Discípulos, eu pude gravar O Altar Sou Eu, Como Noiva, nosso último álbum agora. E aí, agora dá o spoiler, vai sair mais uma, né? Vai sair mais uma música agora que a gente vai fazer com a nossa igreja durante o mês todo, que tá incrível também. Pude passar por esse lado também de cuidar de pessoas e não ser apenas um ministro de louvor, de não só achar que o ministério, o chamado, se resume em estar numa plataforma, num altar, de ter um microfone, porque eu vejo... Ou ter o fim em si mesmo, parece, né? E ter o fim em si mesmo, não. Eu aprendi que nós devemos criar e fazer novos discípulos, né? Nós estávamos conversando essa semana e o pastor Diego falou algo interessante. Nós não somos tampa, nós somos plataforma. Uau. Então, o Lucas hoje tem que pensar em discipular, em formar um ministro de louvor muito melhor do que ele. Tem que pensar em formar um jovem, um futuro líder ou pastor muito melhor do que ele, né? Então nós somos essa plataforma. O ministério não está voltado e não acaba na gente. Pelo contrário, ele deve ir adiante, né? Então manifestar o reino de Deus é isso. Então com essa direção, com essa clareza, eu pude viver todas essas experiências que eu já vivi e que eu estou vivendo hoje. Nossa, muito bom, muito bom. E eu vejo assim, né, que muitas vezes o jovem, ele vai sem a direção. Ele vai por comparações, ele vai, até a gente brinca com o clube, né? Querendo ou não, ele está começando agora a se despertar para ser um jovem de fato. E a gente diz, se você pai não consegue dar uma direção para o seu filho ou escolher a galera que ele vai caminhar, ele pode escolher errado. Por quê? Porque ainda não tem o neocortex ainda formado totalmente, vai só os 25 anos. Então até os 25 anos, de fato, nós precisamos ter alguém que olhe o nosso ponto cego e diga, não, de fato aqui, Lucas, se você continuar fazendo isso aqui, você vai para esse caminho. Mas você pode escolher esse caminho que Deus tem para ti. Então, tipo, é no diálogo, não é no berro, não é na gritaria. Você, às vezes, agora eu vou falar, você pai, que está assistindo, pai de jovem, dá liberdade para o seu filho se expressar. Às vezes ele mal falou uma palavra, você já repreende, já não sei o quê. Isso não é da direção, isso é repressão, misericórdia, né? Então, deixe seu filho conversar, falar o que ele pensa. Porque se você não conhecer o que está no coração do seu filho, ele vai se abrir com outra pessoa que vai ensinar talvez errado. Isso é muito sério. Então, a direção, ele não é repressão, mas é alinhamento. É realmente direção, é saudável, né? É alinhamento, não é dizer assim, não é assim e deu, porque é assim e deu, e não explicar o porquê, não entender o contexto. O jovem, ele precisa do porquê. Às vezes o pai tem aquela educação, meu pai me ensinou que era assim e deu, e eu não questionava. Ok, mas hoje o mundo mudou, tem a informação aqui na palma da mão dele, tem coisas que não vai fazer sentido para ele, quer saber o porquê. Por exemplo, a fé. Por que a minha fé é certa? Eu vejo muitos jovens se perguntando isso, por que eu tenho que seguir a Cristo? Por que fazer discípulos? Por quê? E às vezes o pai e a mãe não estuda, não tem essa direção para dar para o filho. Então, se você não tem, procure um mentor, um pastor, alguém que vai te ajudar a responder essas questões para o seu filho. Mas o que não dá é para o filho ficar sem direção e escolher errado. Verdade. Né? Então, pode falar. E falando do próprio jovem, né? Hoje, às vezes a gente se ilude com tantas coisas e a gente acha que o ministério ou que a vida mesmo, ela é voltada em coisas grandiosas. Mas não. Às vezes Deus vai te chamar para ser cuidador e um líder de 3 pessoas. Uau. Ou Deus vai te dar uma plataforma extraordinária para alcançar muitas pessoas. Eu lembro que no último mês a gente foi no Descende, né? E eu fui muito confrontado por Deus o dia todo, porque eu vi uma multidão de jovens ali empolgados, estavam recebendo de Deus. E eu vi o Espírito Santo ministrando no meu coração, dizendo assim, o que eu tenho para você é para uma cidade, é para um povo, né? É para uma igreja local. E eu passei as 12 horas lá tendo essa convicção de que eu posso manifestar o reino de Deus na minha rotina, no simples. Às vezes a gente quer viajar às nações, isso é muito legal, isso faz parte. Tem os sonhos, né? Os sonhos. Sim. Mas e se Deus te chamar para uma cidade local, onde o teu campo missionário vai ser a cidade,
onde teu campo missionário vai ser um pequeno grupo. Às Vai vezes ser na escola, né? na 10 escola, na pessoas. faculdade. Como é que está o teu coração em relação a isso? Eu lembro que eu sempre segui os grandes movimentos como o Céu na Terra, a Dunamis, e eu achava tão interessante aquele movimento todo, e eu falava, Senhor, não sei se algum dia eu vou viver algo nesse sentido, ou vou poder ensinar jovens, ou vou poder dar direção para os jovens. E quando o pastor Diego me chamou para liderar os jovens, para estar na frente desse trabalho, eu lembro que eu estava orando uma noite porque eu me senti muito incapaz. Eu falei assim, por que ele está me chamando? Como é que uma pessoa que, tipo assim, nem sei tudo da Bíblia ainda, nem sei dar as melhores orientações, vai poder dar direção para outros jovens, né? E eu lembro muito que nessa oração Deus falou muito comigo, falando assim, durante todo esse tempo você viu esses movimentos acontecerem. Hoje eu estou te dando a oportunidade de criar esse movimento na tua cidade. Amém. E aqui na nossa cidade, em Palhoça e Santa Catarina, eu creio que a gente vai viver, né, essa onda de discipulado, de pequenos grupos na nossa cidade. Eu não quero que os jovens sejam jovens de culto que fiquem de oba-oba, de só cantar, porque cantar é bom, mas o que a gente faz, né? Nós somos uma igreja que falamos que nós somos além das quatro paredes, né? Uma frase que o pastor Diego usa é que a igreja não é shopping, a igreja é mesa. Amém. Então eu oro para que os nossos jovens, você que está assistindo que é jovem, possa viver isso, possa viver uma onda de discipulado mesa a mesa, cara a cara, falando do evangelho, convidando, orando por uma pessoa que talvez você vai lá convidar e ela nem vai naquele momento, mas você está plantando uma semente do evangelho. Então eu acho que isso também é direção. O evangelho te dá direção, te dá clareza, te confronta, mas te transforma, né? Muito bom, e até tem uma frase que é o seguinte: direção transforma escolhas em sementes e o futuro em construção e não no acaso, nem acaso só. Então, realmente, para onde Deus está conduzindo a tua história, para onde Deus está conduzindo a tua vida, não seja aquele jovem que às vezes tem sonhos mirabolantes, igual o Lucas falou, às vezes, grandes movimentos, coisas grandiosas e extraordinárias no extraordinário sempre. Às vezes Deus quer usar você no ordinário, às vezes é com um amigo só. E será que você vai ter contentamento em estar com esse um amigo? Discipular uma pessoa? Ou você quer... Por que tão grande? Qual é a motivação por trás desse sonho? Isso é muito importante também analisar. Eu quero ser um discípulo de Cristo e formar discípulos pelo simples fato de eu amar Cristo e querer refletir Ele? Ou eu quero glória para que o fim seja em mim mesmo? Então, isso também é direção. É saber o porquê que eu quero o que eu quero. Você já parou para pensar nisso? Porque isso é direção. Você ter algo claro, específico, que Deus tem dado a você. Aquilo que Deus deu para o Lucas é para o Lucas. Aquilo que Deus para mim é para mim, porque nós somos únicos. Isso também fala de identidade. E saber essa identidade, quanto mais perto de Cristo você está, você também está glorificando a Deus. Porque você não consegue mais se comparar. Você sabe, eu tenho um propósito específico. Às vezes eu não sou tão comunicativo, não sou tão alma, mas eu sou mais introspectivo. Mas o que eu posso fazer nessa minha introspecção? É cuidar de uma pessoa? Então eu vou cuidar da melhor maneira, como se fosse para Deus, dessa uma pessoa. Assim como nós estudamos no mês de fevereiro Colossenses, e tem essa parte. Tudo que você faça, faça como se fosse para Deus. Isso é uma direção clara de Colossenses ali, para a igreja de Colossenses, que hoje nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje, né? Tudo que você faça, faça para Deus, conforme você pode. Dê o seu melhor hoje naquilo, na tua realidade. Pastor, eu estou sem direção, não tenho referências ainda. Busque uma igreja local, busque um mentor, busque alguém que já chegou onde você gostaria de estar. Você tem um sonho de ser empreendedor, busque empreendedores que já chegaram lá. Você quer ser um ministro de louvor, procure alguém que já está ministrando louvor. E assim sucessivamente em qualquer área da sua vida. Igual o Lucas falou. Ele entendeu que ele não é ministro de louvor apenas, ele está lá fazendo discípulos. E isso vale para todas as áreas, seja para um médico, um advogado, um engenheiro. Eu não sei, o jovem às vezes está agora, né, no maior desafio da vida, que é descobrir o seu propósito, na sua profissão, né, para poder a sua família ter o sustento e tudo mais. Mas o que Deus tem para você? O que Deus sonhou para você? Você já se perguntou? Já perguntou para o próprio Deus, Senhor, é essa área que o Senhor quer que eu atue? Né? Porque às vezes a gente escolhe errado até a profissão, porque a gente não consegue entender os propósitos que Deus colocou dentro de nós. Mas vamos lá para o final, que o nosso tempo passa super rápido, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 em diante, que diz o seguinte: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza.
Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição de mãos no presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aqueles que o ouvem. Nossa, que palavra poderosa isso aqui. Por que você escolheu esse texto, Lucas? Eu acho muito interessante a relação de Paulo e Timóteo, porque eu vejo isso um exemplo de direção. Né? E eu vejo Paulo instruindo aqui Timóteo a se dedicar, porque a gente quer fazer tantas outras coisas, mas nosso primeiro foco tem que ser em conhecer a Cristo, né? Em meditar na palavra, ser pontual, ter um bom testemunho. Então essa palavra mexe muito comigo, porque me dá um exemplo de clareza, de dedicação, né? E de foco nas coisas de Deus, né? Estarmos focados realmente em conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Amém. Então, que em nome de Jesus, nossos jovens, as pessoas tenham sim uma referência, assim como Paulo foi uma referência para Timóteo, né? Assim como, quem sabe, tu tem essa referência no pastor Diego, né? E assim por diante. Mas que antes de tudo, gente, que teu olho esteja na direção de Deus para a tua vida, que Ele tem um manual de instruções nosso. Nós não viemos com um manual de instruções, né, para a gente ler e saber o que a gente vai fazer. Mas uma coisa eu falo, a oração, ela nos livra de nós mesmos. A oração, a dedicação na palavra, igual Paulo está falando para Timóteo, ele está dando uma referência bíblica daquilo que Cristo tem para nossas vidas. Se dedique na oração, se dedique na palavra de Deus, se dedique a ouvir conselhos. A palavra de Deus em Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Jovem, busque conselhos, não ache que você é autossuficiente, né? E Lucas, para a gente finalizar, o que você quer dizer e profetizar sobre os nossos jovens de Palhoça, sobre os jovens que estão nos assistindo ou quem está nos assistindo ali do outro lado, sobre direção? Amém. Para você que é jovem, que está assistindo esse podcast, esse vídeo, eu oro para que você, antes de querer ter um ministério, de querer ter qualquer coisa na sua vida, que o seu foco seja conhecer a Cristo, seja fazer Cristo conhecido, porque a gente não anuncia nada que a gente não conhece. Então que você possa conhecer a Deus. Se você acha que você não é capaz, que você não tem recursos, que você não tem influência, saiba que foi o Senhor que te chamou. Na Bíblia a gente vê diversas histórias e vê Deus chamando pessoas muito jovens, os próprios discípulos, Samuel, Timóteo, todos eles foram usados, porque eles se dedicaram ao Evangelho, se dedicaram à obra. Então você que é jovem, que em nome de Jesus Deus te dê ousadia, capacidade para você realizar aquilo que Deus te chamou, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou falar agora por isso também, para poder finalizar, que eu fui chamada muito jovem também, se for para ver. Eu fui pastora aos 22 anos. E, gente, eu também não me sentia capaz, eu também me sentia muito aquém daquilo que Deus estava me deixando na mão para fazer. E o meu primeiro ministério, gente, era cuidar do louvor, cuidar da intercessão e cuidar dos jovens. Então aquilo ali me apavorou tanto, porque eu cuidava das senhorinhas de 60, 70 anos, né? E eu quero dizer para você que a juventude tem muita força, sim. Precisamos de direção, sim, mas tem mais uma coisa. Maturidade não se diz respeito à idade. Então, se Deus tem algo para você, peça essa maturidade e essa estrutura de Deus, assim, para que você consiga cumprir o ídolo do Senhor naquilo que Ele tem para a tua vida. Porque às vezes tem pessoas mais velhas que você vai poder orientar, mas não na tua força, não na tua autossuficiência, mas naquilo que não são do Espírito Santo, assim como foi na minha vida. E hoje eu dou graças a Deus por gastar a minha juventude aos pés do Senhor. E que esse fique o maior conselho que se eu pudesse dar aqui para você, como pastora, né, da Igreja Compaixão, da igreja de Cristo Jesus, eu quero dizer para você, gaste os seus dias aos pés do Senhor, independente da profissão, independente da sua função, independente daquilo que Deus tem para a tua vida, que é único, que é específico, você gasta a sua juventude no Senhor, porque não tem coisa mais graciosa e melhor na vida de alguém. Tem até uma música que é do Anderson Freire, que é: te dou toda a juventude que há em mim. Quero transpirar de amor, né? Te amo, eu acho tão lindo, porque é bem isso que às vezes eu falo para o Senhor. Senhor, eu te dou toda a minha juventude, toda a minha força, para que a tua força não seja gasta
em lugares errados, em lugares de escuridão, de trevas para tua vida e que só vão fazer atrasar o propósito de Deus para tua vida. Ao contrário, se você gastar a tua juventude nos pés do Senhor, você vai frutificar, você vai avançar e vai ter um impulsionamento do Espírito Santo firme e constante em o nome de Jesus. Amém? Obrigada, Amém. filhote! Glória a Vencemos mais um. Foi hashtag parte 2. Foi uma bênção. E eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. Obrigada. Espero que você possa colocar o teu comentário aqui embaixo do que você achou desse episódio. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, a Kellen que faz minha unha, a Lash Boss. Quero agradecer a Escovaria Toda Linda. Gente, tantas pessoas que fazem isso aqui acontecer. Obrigada a cada patrocinador, que são tantos que eu não consigo citá-los, mas vai aparecer aqui a logo deles. São pessoas que fazem o reino avançar, inclusive cada um no seu propósito, cada um de uma maneira específica, fazendo o reino de Deus avançar. Obrigada e mande para alguém que precisa de direção, manda para alguém que precisa de uma referência e que você possa ser essa referência de direção na vida de alguém enviando esse episódio. Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete.